Olá, graça e paz, bom dia. Eu sou a Giovana Jacques e nós estamos andando juntos pela palavra. E esse tempo não é apenas uma leitura, é um momento de encontro. A Bíblia aqui é a história viva, uma história que nos alcança, que nos confronta e também nos lembra que Deus continua agindo mesmo no meio da dor e na espera também. E hoje nós seguimos pelos capítulos 43 e 44 e 45 de Gênesis. Que a gente caminhe aí com o coração aberto, pedindo para que o Espírito Santo nos conduza em cada detalhe, em cada revelação. Amém? A fome continua forte na terra. O alimento que os filhos de José trouxeram do Egito acaba. O tempo passa e a necessidade aperta. Jacó resiste o quanto pode, mas chega um momento que não há mais escolha. É preciso voltar ao Egito. Só que agora existe uma condição. Benjamim precisa ir junto. Judá se aproxima do pai e fala com firmeza e responsabilidade. Ele se oferece como garantia, diz que assume a culpa se algo acontecer. Só que Jacó sente o peso dessa decisão. O coração ainda carrega o trauma da perda de José. Mesmo assim, com dor e fé misturadas, ele consente. Prepara presente, separa o dobro do dinheiro e entrega Benjamim aos irmãos. Antes de partirem, José diz algo simples e profundo: que Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem. E os irmãos partem e chegam novamente ao Egito. Quando José vê Benjamim, seu irmão mais novo e filho da mesma mãe, algo se move dentro dele. O coração agora aperta e a saudade vem com força. José o saúda e, antes de qualquer coisa, faz a pergunta que carrega anos em silêncio. Vosso pai, o homem de quem falastes, ainda vive? Ele está bem? Eles respondem que sim, que o pai ainda vive e passa bem. Ao ouvir isso, José levanta os olhos, fixa-os em Benjamim e diz: Deus seja gracioso contigo, meu filho. Em seguida, José pede que levem os homens à sua casa e preparem o almoço. Os irmãos estranham. O medo aparece e eles pensam que tudo aquilo pode ser uma armadilha por causa do dinheiro que voltou nos sacos da viagem anterior. Antes do almoço, eles se aproximam do administrador da casa e explicam o que aconteceu com o dinheiro. O homem os tranquiliza e diz que foi Deus quem colocou aquele tesouro ali. Simeão é trazido de volta e eles entram na casa de José, lavam os pés, cuidam dos animais e aguardam. Quando José vê Benjamim novamente, algo dentro dele se rompe pela segunda vez. O primeiro choro foi contido. Esse é profundo demais para disfarçar. Ele sente saudade do irmão, do pai, da vida que ficou para trás, mas também sente o peso de tudo que viveu. Há amor ali, mas há também uma dor antiga que nunca foi completamente tratada. José precisa sair às pressas para chorar em particular. Não é apenas emoção, é conflito. Ele está diante dos homens que o feriram profundamente agora sob seu poder. O antigo escravo, o rejeitado, tem nas mãos a chance de devolver a dor. Aquele que foi vítima corre o risco de se tornar vilão. A dor escondida tenta encontrar uma saída. A estratégia de José não nasce de vingança consciente, mas de uma amargura antiga que ainda não tinha nome. Uma dor guardada tão fundo que nem ele sabia que existia. Ao testar os irmãos, José também está sendo confrontado com o próprio coração. O poder revela o que o tempo apenas escondeu. E Deus, com cuidado, permite que essa dor venha à superfície, não para destruí-lo, mas para curá-lo. José se recompõe, volta e manda servir a refeição. Os irmãos se assentam à mesa, cada um em sua ordem de nascimento, o que os deixa admirados. Benjamim recebe uma porção muito maior que a dos outros. José observa tudo, observa os olhares, os silêncios e as reações. Ele quer saber se o favorecimento ainda desperta inveja, se Benjamim corre o mesmo risco que ele correu no passado. Eles comem, bebem e pela primeira vez em muito tempo parecem relaxar, mas a prova ainda não terminou. No dia seguinte, os sacos são enchidos com mantimento e o dinheiro é devolvido novamente.
Dessa vez, José manda esconder sua taça de prata no saco de Benjamim. A armadilha não é para destruir, mas para revelar. Quando são alcançados no caminho e acusados de roubo, o medo volta. Os sacos são abertos. A taça aparece justamente com Benjamim. O desespero toma conta. Eles rasgam as roupas e retornam à cidade. Diante de José, Judá se adianta. É algo profundamente diferente o que acontece naquele momento. O mesmo homem que um dia sugeriu vender o próprio irmão, que enganou o pai e participou da dor daquela família, agora fala como um verdadeiro irmão. Ele não se defende, ele se responsabiliza. Ele fala do pai, da dor que ainda carrega, do medo de vê-lo morrer se Benjamim não voltar. Judá se oferece para ficar no lugar do irmão mais novo e ele diz que eu pague o preço. Não posso ver meu pai sofrer mais uma vez. Essas palavras atravessam José, mas algo já foi quebrado por dentro. A prova cumpriu seu propósito. Os irmãos não são mais os mesmos. A dor os transformou e o amor agora fala mais alto que o egoísmo. José já não consegue mais se conter. Há um limite para a dor guardada e esse limite chega. Ele manda que todos os egípcios saiam. Ficam apenas ele e os seus irmãos. O momento é íntimo demais, profundo demais para ter testemunhas. Então acontece o terceiro choro de José. Agora não é silencioso, não é contido. Ele grita, ele chora em voz alta. A dor é tão forte que todos ouvem. Os egípcios ouvem, a casa de Faraó ouve. É um choro que carrega anos de rejeição, de injustiça, solidão e sobrevivência. Um choro antigo, represado, que finalmente encontra saída. No meio desse choro, José tira as máscaras. Ele quebra as barreiras. Ele não acusa, ele se revela. Ele diz: eu sou José, meu pai ainda vive. Não é vocês são, é eu sou. Essa é a marca de uma cura profunda. José fala na primeira pessoa. Ele assume a sua identidade. Ele não começa apontando o erro dos irmãos, mas se apresentando. A dor não o transformou em alguém duro ou vingativo. Deus já trabalhou dentro dela. Os irmãos ficam paralisados, não conseguem responder. O medo toma conta. Eles estão diante do irmão que venderam, que agora é governador do Egito. O passado inteiro se levanta diante deles e José percebe o terror nos olhos e se aproxima. Ele diminui a distância e diz: chegue mais perto de mim. E quando eles se aproximam, ele continua: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele não nega a verdade, mas não fica preso nela. Agora, ele diz, não se entristeçam nem fiquem com raiva de vocês mesmos por me terem vendido, porque foi Deus que me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Aqui Deus age no meio da dor. A ferida não é ignorada, é ressignificada. José entende que o mal que lhe fizeram não teve a palavra final. Deus entrou na história e transformou traição em propósito. José explica que a fome ainda duraria anos, que Deus o colocou ali para sustentar uma família inteira, para preservar uma linhagem, para manter viva uma promessa. Ele repete: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. José chora novamente, abraça Benjamim longamente, depois abraça todos os irmãos e enquanto os abraça, fala com eles. Onde havia silêncio, agora há palavras. Onde havia distância, agora há reconciliação. O perdão não é apenas dito, ele é vivido. A notícia chega até Faraó e ele fica sabendo que os irmãos de José chegaram e isso lhes agrada. Faraó confirma tudo o que José disse. Ele manda que tragam o pai, a família inteira e oferece o melhor da terra do Egito. Ordena que levem carros, provisões, roupas novas. Deus honra José publicamente.
O que começou na humilhação agora é confirmado na exaltação. Antes de os irmãos partirem, José faz um pedido simples, quase como um cuidado final. Não discutam pelo caminho. É como se dissessem: deixe o passado para trás, caminhem em paz. Eles partem, voltam para Canaã, chegam até Jacó e então dizem algo que muda tudo. José ainda vive e ele é governador de toda a terra do Egito. Jacó fica sem reação. O coração dele quase para. A Bíblia diz que ele ficou como que sem vida. É informação demais, é dor demais acumulada, esperança demais de uma só vez e ele não consegue acreditar. Mas então os filhos começam a contar tudo. Contam as palavras de José, contam os detalhes, mostram os carros enviados do Egito, mostram os sinais de cuidado, de provisão e de honra. Aos poucos algo acontece dentro de Jacó. O espírito dele revive, a esperança volta a respirar, o luto começa a ceder lugar à alegria. Jacó diz com voz simples e cheia de emoção: basta, meu filho José ainda vive. Irei vê-los antes que eu morra. Irei vê-lo antes que eu morra. Aqui a dor encontra redenção. O luto encontra resposta. A espera não foi em vão. Essa é a Bíblia contada como história viva. Amanhã seguimos juntos caminhando pelos próximos capítulos dessa grande história que Deus continua escrevendo.